prepare o seu coração para ouvir a poderosa palavra de Deus através do pastor Ricardo Cordeiro. Uma palavra de fé que pode mudar a sua vida. Meu vaso, o instrumento escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para ministrar a palavra de Deus é o pastor Ricardo Cordeiro, da Assembleia de Deus Monte Moriá. Ele é um canal de Deus, ele é um instrumento de Deus, ele é um porta-voz de Deus. E nessa noite ele vai desaparecer, porque quem vai aparecer é o Espírito Santo, amém? Que nós venhamos abrir os nossos corações e que nós venhamos guardar a palavra de Deus nessa noite. Essa noite tem transformação, restauração, libertação, restituição, tem bênção, tem vitória, porque Deus está aqui, amém? Pastor Ricardo, ele vai estar fazendo as apresentações, está com ele a sua esposa, os seus filhos, e ele trouxe uma comitiva com ele. A igreja, a paz do Senhor a todos vocês. Meu nome é Ricardo, sou pastor. Ali está minha esposa, por favor. A missionária Josélia, a minha filha, a Adriene, o Adrian, o Áquila. Também está o Rodrigo Dorival, que a gente também, o Rodrigo Velton, a Cláudia e a Laura que já é, amém? Queremos agradecer aos irmãos por terem nos convidado a estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos e esperamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Ele venha se manifestar nas nossas vidas de forma maravilhosa, gloriosa e poderosa. Eu passo as minhas palavras, a palavra do pastor Giovanni, que disse que eu diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para lermos as Sagradas Escrituras. Vamos ler o texto, o tema da campanha do pastor que está ministrando na igreja. Mateus, capítulo 25, versículo 5 e 6. Glória a Deus, que Ele é bom e a sua vontade dura para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estejam em comunhão orando pela minha vida, para que Deus possa falar com cada um de vocês, em nome de Jesus. 25, 5 e 6. Está escrito assim: demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nele há, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos. Pedimos ao Senhor, meu Deus, o perdão pelos nossos pecados, fraquezas, transgressões. Venha, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu Deus, derramar o Espírito do Senhor sobre este lugar. Venha manifestar, Espírito Santo, a glória do Senhor, a graça do Senhor, a virtude que há no Senhor, meu Deus. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor fale comigo, fale com a tua igreja, fale com os teus servos, meu Pai, de forma maravilhosa, gloriosa, poderosa, grandiosa. Eu te peço, Espírito Santo, em nome
e graças a Deus. Meus amados irmãos, senhoras e senhores aqui presentes, este texto sagrado, vamos ler, como eu sempre costumo dizer e vou falar mais uma vez, ele é um texto arcaico, quer dizer, é um texto antigo. Esse texto tem aproximadamente 2000 anos que foi escrito. Esse texto foi escrito por Mateus, um dos apóstolos de Cristo, que andou com Cristo, que esteve com Cristo, e que teve a oportunidade de ver os feitos de Jesus. Mateus estava lá no dia que ele viu Jesus contando essa parábola. Ele assistiu Jesus contando essa parábola, dizendo sobre essa parábola. Há muitos ateus, cientistas, que não creem nessa parábola, que já tentaram por diversas vezes derrubar a veracidade desta palavra. Todas as tentativas daqueles que já morreram tentando, mas a palavra de Deus continua viva e fiel e eficaz até hoje. Posso ouvir glória a Deus? Há alguns que ainda estão vivos, estão tentando dizer que a Bíblia é um livro mentiroso, que a Bíblia não é coerente, mas mesmo assim eles vão continuar tentando dizer que a Bíblia é um livro mentiroso, mas nunca vão conseguir provar. Primeiro, porque se a Bíblia fosse mentira, como diz o provérbio popular diz assim, que toda mentira tem a perna curta. É impossível uma mentira ficar 2000 anos prevalecendo como verdade. É evidente que a Bíblia é um livro fiel e verdadeiro. Outra coisa interessante de se observar nesse texto sagrado que nós observamos, ainda que eles falem assim, mas quem escreveu foi homem. Mas é lógico que foi homem. Deus não ia usar um jumento, Deus não ia usar um macaco para escrever a Bíblia, porque Deus deu ao homem entendimento, Deus deu ao homem a sabedoria para poder escrever, para poder ler. Por isso Deus usou os homens. Mas é interessante que mesmo Deus usando os homens, às vezes Deus falava com o homem aquilo que ele não queria escrever. É o caso de Salomão. Salomão era um tipo de crente que gostava de pegar muitas mulheres. Ele pegou várias mulheres, ele foi o homem que mais se namorou, segundo a história da palavra de Deus. Mas em toda a sua vida de namorador que Salomão tinha, um dia Deus virou para Salomão e falou: Salomão, escreve aí sobre as mulheres e fala sobre o que uma mulher adúltera faz, qual é o prazer que você vai sentir no adultério, o que você vai ganhar com o adultério. E aí Deus mandou Salomão escrever, fala aí que ela tem a boca de mel, mas ela leva a morte. Eu imagino que Salomão falou assim: Deus, mas eu gosto de mulher, eu me sinto bem pegando várias mulheres. Eu sei que você gosta, é por isso mesmo que eu estou mandando. Escreve aí. Então, nem sempre aquilo que o homem estava escrevendo, ele queria escrever. É porque Deus trata com o homem aquilo que o homem é. Mas Deus, ao longo da história, ainda que muitos queiram dizer contra, mas a Bíblia Sagrada continua sendo fiel e eficaz. Outra coisa interessante que aí eu já entendo que é milagre. Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo sobre Jesus. No Velho Testamento, as profecias sobre Jesus. No Novo Testamento, o cumprimento das profecias sobre Jesus. Mas sempre, igreja, quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus, nós perguntamos: mas quem é Jesus? Nós temos algum artifício arqueológico, alguma coisa que a arqueologia prove, fala assim: não, aquela ali foi a casa de Jesus, aquela ali foi a madeira que Jesus foi crucificado, aquele ali foi o túmulo que Jesus foi enterrado.
Aquela ali foram as roupas que Jesus usou. Nós não temos nada disso. Mas como então, igreja, um homem há 2000 anos atrás, que não era milionário, que nasceu num curral dentro e colocado dentro de uma manjedoura, um homem que a Bíblia diz que não era bonito, que era feio, um homem que escolheu como parceiros dele, apóstolos, pastores, escolheu pessoas humildes, pessoas até que não sabiam ler, homens que ele escolheu. Então assim, se ele, Jesus tinha tudo para dar errado, dentro do contexto histórico, tinha tudo para dar errado, porque ele poderia ter escolhido as pessoas mais ricas, ele poderia ter nascido num grande palácio, ele poderia ter experimentado das melhores coisas desse mundo, mas ele não experimentou. E ele ensinou como princípio doutrinário aos discípulos. Ele disse assim: olha, o meu princípio doutrinário é que você renuncie às coisas desse mundo, renuncie às riquezas dessa terra e junte tesouro nos céus. Esse é o princípio doutrinário de Cristo. Quem queria seguir isso? Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ser próspero. Ele falou assim: não, quem quiser me seguir vai ter que renunciar ao reino da terra e vai ter que juntar tesouro no céu. E ele chegou para um rapazinho lá e falou: você quer me seguir? Vende tudo que você tem. Todos os pobres eles seguem o que quis. Ele queria seguir Jesus. Mas o que fez de Jesus com todas essas coisas que eram contra ele? Morreu numa cruz, foi traído pelos seus amigos. O que fez ele dividir a história no meio? Até aquelas pessoas que não creem em Jesus, que desacreditam na pessoa de Jesus, eles falam bem assim: isso aqui foi antes de Jesus, isso aqui foi depois de Jesus. A ser, descer. Sempre quando nós lemos os livros de história, a gente vai perceber isso. A ser, descer, que significa antes de Cristo, depois de Cristo. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! Que ainda que todos tenham que dizer que Ele não existiu, mas Ele existe e está aqui em nós. Ele disse essa parábola aqui falando sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes, as virgens obedientes e as virgens desobedientes, aqueles que caminhavam debaixo da vontade de Deus e aqueles que caminhavam debaixo da vontade do diabo. E as palavras de Jesus, elas traziam quem quer ficar, quem não quer. Jesus não fazia média com ninguém. Jesus não respeitava bigode de ninguém. Quando Jesus falava, ele falava. Quem gostou, coma mais, quem não gostou, coma menos. Mas ele falava. E ele chegou para aquele povo lá e ele falou assim: olha, 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E aí eu fiquei aqui e eu prestei atenção que o pastor direcionou mais sobre a questão do sono. Diga para o seu irmão: o sono. Preste atenção aqui no conteúdo, né, que o pastor fez as suas, vou dizer, hermenêuticas para o estudo. E eu prestei atenção na questão do sono. O filho do seu irmão falou assim: cuidado com o sono. Falei assim: não acorda. Falei assim: você não veio para a igreja para dormir. Falei assim: então glória a Deus aí, cristão. Então vamos então ficar em cima daquilo que o pastor, da revelação do pastor, do sono. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu mudei para Januário. Eu me lembro que quando eu cheguei em Januário, Deus me deu uma revelação. Ele falou comigo, falou assim: meu servo, você vai fazer essa campanha. A campanha está em Efésios capítulo 5, versículo 14. O pastor colocou aqui. É isso mesmo, pastor?
E aí, Efésios 5,14, está escrito assim, vamos ler. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 5,14 está escrito assim, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando eu li, quando o Espírito Santo falou comigo sobre esse texto, sobre a questão de despertar, ele mandou, aí eu trabalho com design. Aí ele falou assim: meu servo, pega isso aí, faz uma arte no teu computador e cria algo que relacione a despertar. Alguma coisa relaciona a despertar. Eu gosto muito de mexer, sabe? Eu gosto muito de computador. E aí eu comecei a matutar o que eu ia fazer. Eu procurei, fui lá no Google, né? E procurei um despertadorzinho. E fiz uma arte com um despertadorzinho despertando. E peguei essa arte e fui lá num bairro que tem lá na nossa cidade, um bairro muito violento, muito relacionado a drogas. Muitas pessoas ali são viciadas em drogas. E eu fui nesse bairro e eu saí colando em todos os postes da cidade. Eu saí colando aquela mensagem. Eu fiz um bannerzinho, um cartazinho, e saí colando aquele cartaz em todos os postes, em algumas casas permitiam. Eu saí colando com essa mensagem: desperta do que dormes. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim: meu filho, aqui nessa cidade tem um principado. Principado, para quem não sabe, é um demônio que só age em uma área. Ele tem uma especialidade. Ele não faz outra coisa, ele só faz aquilo. E o Espírito Santo falou comigo: meu filho, aqui tem um principado. Aí eu tive uma visão, eu vi um boi muito gordo, um boi negro, muito gordo, que ficava na esquina, perto da rodoviária da nossa cidade. E eu vi aquilo, e o Espírito Santo falou: aquele demônio é um principado. E eu perguntei: o principado tem uma finalidade? Eu falei: Deus, qual é a finalidade desse principado? Ele falou: fazer o povo dormir. Eu falei: fazer o povo dormir, fazer o povo dormir. Você vai fazer essa campanha para o povo acordar. E eu então entrei nesse propósito de oração, de jejum, de subir montes, com a finalidade de Deus fazer essa obra. E aí uma vez um pastor amigo meu foi ministrar lá na cidade. Quando ele chegou, foi entrando na cidade, deu um sono nele. E ele falou: mas o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo esse sono? Eu estava com sono, e aquele sono. E aí Deus falou com ele: é um demônio que tem aqui nessa cidade, que faz as pessoas dormir. E aí, nós numa campanha, eu e a minha esposa, numa campanha, a gente orando, entrou uma senhora dentro da igreja. Aquela senhora, nós estávamos ali num culto de oração, estávamos orando. Aquela senhora entrou e ela pediu oração e nós fomos orar por ela. Coloquei a mão na cabeça daquela senhora e comecei a orar. Naquele momento que a gente começou a orar, o espírito, o maligno, o demônio, se manifestou nela, caiu por terra. Na hora que o demônio se manifestou, ele olhou para mim assim, a mulher endemoniada, olhou para mim assim, abriu a boca, bocejou, e deitou de lado assim e falou assim: eu estou com sono, eu quero dormir. E foi virando. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder, capeta. Você vai ter que sair daqui agora. E aí repreendemos ele. Mas depois eu fiquei pensando nessa questão de acordar, sabe, de despertar. E eu fiquei pensando nisso, matutando sobre essa questão de despertar. E eu fiquei pensando, às vezes nós colocamos um despertador para nos despertar. Qual é a finalidade do despertador? Despertar, amém ou não amém? Amém. O despertador, ele vem para despertar. E aí eu acordei, aí sempre eu coloco o despertador para despertar, porque eu tenho um programa de manhã cedo na rádio, e eu coloco para despertar. E
Teve um dia, eu acordei, sabe quando você quer dormir mais um pouquinho? Que o despertador desperta, que você... Aí você coloca naquele negocinho chamado soneca, e você clica lá, que dá mais uns 10 minutos de soneca para você dormir. Aí eu, desliguei, coloquei na soneca de 10 minutos para dormir mais um pouquinho agora. Aí eu, tentei de novo dormir. Aí, tomou novamente, despertar 10 minutos, daqui a pouco a soneca de novo. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, não adianta despertar se não levantar. Tem que levantar. Senão não vai dormir de novo. Amém ou não amém? Amém. Se você não levanta, o que adiantou? Você é despertador. O que adiantou você ter aquela preocupação de despertar se você continua querendo dormir? Este é o maior mistério da nossa fé. E é um mistério também porque nem todo mundo consegue alcançar a nossa fé. Porque a nossa fé não se consiste só numa questão religiosa de falar assim: ei, desperta. Não. E é interessante que esse levantar, ele cabe para qualquer um. Qualquer um de nós aqui, vamos deitar, temos uma cama, temos um sono, um momento de dormir. E todos nós aqui temos aquele horário que temos que levantar. Que querendo ou não, você vai ter que levantar. E é uma responsabilidade sua levantar. Eu não tenho como levantar por você, você não tem como levantar por mim. Eu não tenho como levantar pela senhora, minha senhora por mim. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Vira do seu irmão e fala assim: irmão, você sabe qual é a sua responsabilidade? Agora pergunta, qual? Responde para ele. Levantar. Amém ou não amém? Amém. Levantar. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Se você não levantar, nunca você vai alcançar aquilo que você está querendo. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Você pode ser uma pessoa extremamente culta. Você pode falar vários idiomas. Você pode dominar várias ciências. Mas se um despertadorzinho seu lá despertar e você não levantar, não adianta nada. Você precisa levantar, querido. A igreja, ela tem que levantar. A igreja precisa levantar. Sabe que às vezes nas minhas orações eu sinto que a igreja está dormindo. Parece que a igreja dormiu ou está cochilando. Esses dias eu estava no presídio e aí um cidadão chegou para mim: isso é para a glória de Deus. Estava no presídio essa semana agora, sexta-feira agora. Aí um agente penitenciário virou para mim e falou: senhor pastor Ricardo, quantas igrejas tem no Januário? Tem um monte. Quantos pastores? Falei: um monte. Aí ele falou assim: pastor, eu sei quantos tem, umas 30, eu contei. Eu falei: é? Ele falou: é. Ele falou assim: mas vem cá, pastor, por que a gente convida todo mundo para vir aqui e ninguém vem? Aí ele virou para mim e falou: pastor, eu acho que Januário só tem um pastor só. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: o senhor não é pastor. Que não tem pastor não, pastor. O senhor é pastor. Esse pastor não é pastor não. Eu falei: mas por quê, irmão? Ele falou: pastor, a Bíblia não está escrito lá: estive preso e vou te visitar? Se for, não visita. A gente manda ofício para ele, convidando eles para vir aqui fazer um culto aqui, para expulsar o demônio desses presos. Eles não vêm. Então não tem pastor não. Eu falei: irmão, me coloca no problema. Porque senão vai ficar achando que eu sou o cara e o cara é Jesus. Amém? Esse é o cara de Jesus.
igreja, alguém já viu aquela peça da igreja dormindo? Alguém já viu aquela peça da igreja, a igreja dormindo, a noiva que dorme? Muito forte aquela peça. E é verdade, irmãos. As pessoas estão muito preocupadas com seus afazeres domésticos e estão distantes do propósito de Deus. Estão mais preocupadas em juntar tesouros aqui na terra e estão esquecidos de juntar tesouro nos céus. Enquanto isso, tem pessoas morrendo, tem pessoas se suicidando, tem pessoas entrando cada vez mais no mundo das drogas, sendo mortos, sendo assassinados, matando. E a gente vê um monte de igreja que até fala, mas abaixe. E a Bíblia diz aqui no livro de Mateus 25, onde o pastor colocou o tema da campanha, que falou um negócio, falou assim, ó, e ouviram-se o grito do noivo. Elas fizeram o quê? Levantaram e foram receber o noivo. Nós temos que nos levantar, irmãos. Amém ou não amém? Nós temos que nos levantar. A igreja precisa ter essa identidade evangelista. A igreja precisa ter esse desejo, sabe? De evangelizar, de pregar a palavra de Deus, de visitar o doente, de fazer a obra do Senhor. Porque enquanto a igreja não levanta, irmãos, gera um problema, sabia? Gera um problema sério. E eu vou falar para você de um problema de um homem, que este homem, enquanto ele levantava e andava, enquanto ele estava levantando e estava andando, irmão, Deus era na vida dele, Deus operava, o fogo caía, as coisas aconteciam, Deus operava. A Bíblia diz que por onde ele andava, Deus era com ele. Mas a Bíblia diz que um dia ele resolveu parar de andar. Ele ficou na sua casa, falou, não, hoje eu não vou descansar, olha o problema. E está escrito, essa história deste homem, está escrito no 2 Samuel capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem na guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, os filhos de Amon e sitiaram Ramá. Mas Davi, repete comigo, mas Davi ficou em Jerusalém. O que aconteceu com essa ficada dele? E o Senhor falou assim, ele conheceu Obed. Falou assim, irmão, enquanto você fica, a Beth vai chegar perto de você. Quem é a Beth? Alguém sabe? A Beth sabe. A Beth sabe. Por que o Davi viu a Beth sabe? A Bíblia fala o quê? E Davi ficou em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que enquanto ele estava em Jerusalém, a Betseba estava tomando banho. E aí ele olhou a mulher tomando banho e falou, nossa, que mulher bonita. Quer dizer, tinha essa esposa dele em casa, né? Não chamava a esposa de bonita, mas a mulher, a Betseba, está chamando de bonita. Meu Deus, olha isso. A esposa dele, eu não sei como ele tratava. A Bíblia não fala que ele chamou a esposa de bonita. Mas quando ele viu a Betseba, ele falou, rapaz, que mulherão. É interessante essa mensagem. Porque quando o Davi chegou, que ele olhou a mulher, estava lá, ficou em casa, não estava evangelizando, não tinha levantado. Esse dia ele decidiu não levantar. E aí nesse dia que ele não levanta, o que acontece? Beth aparece para ele. Ele olha aquela mulher. Nossa, que mulher bonita. Os irmãos, por isso que eu estou chamando minha esposa de bonita.
melhor chamar minha esposa de bonita do que ficar lá secando o Betseba. E o Senhor falou assim: não vigia, meu irmão. Fica secando o Betseba, não. É interessante, porque o pecado de Davi aqui, ó. O pecado de Davi foi o quê? Primeiro ele viu. O pecado, ele está relacionado aos nossos cinco sentidos. Você sabia? Visão. Viu. Audição. Quem é essa mulher? Você sabe o nome dela? Quer dizer, primeiro ele viu. Depois ele despertou interesse para descobrir sobre ela. Aí ele chama ela para quê? Para tocar. Tocar. Aí ele sente o desejo de cheirar. Ele vai querer ir para o paladar. E ele foi para o paladar. E ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele resolveu não levantar. Se a igreja não tiver, irmãos, se um cristão aí, ó, se tu não tiver levantado, queridinho, o diabo vai te desandar. Se tiver levantado em pé, o diabo vai te derrubar. Se você não tiver ligadinho, a Betseba vai tomar banho na sua frente. Olha para você ver, cara. Meu Deus. O diabo, pastor, seduzindo Davi. Seduzindo Davi. E ali, ó, né? Pelo jeito ela era bonita. E ele olhando e ela tomando banho. Olha para você ver, pastor, uma mulher tomando banho no quintal de casa. Espírito de malandragem, amém ou não amém? Ela só queria derrubar o cara. Aquela mulher que vai para a igreja já pensando assim: vou colocar essa roupa aqui que eu vou gostar, porque acabou, quem sou eu? Olha aí! Tem mulher assim. Tem mulher que conversa. Ela não vai para a igreja, ela assim: ó, eu vou adorar a Deus, vou me vestir de pano de saco e cinza. Para poder buscar Deus, não. Elas vão na finalidade de chãozinho e vão. Amarrado, queima Jesus. A igreja nós somos pentecostal, amém? Jesus, a Betseba, ela tinha essa estratégia mortal. E eu fico pensando, eu falei, estava montando uma esposa, eu falei, amor, mas que coisa. Virou que a Betseba era bonita, rapaz. Se fosse uma mulher lá acabada, mas não, a Betseba era bonita. Vira do seu amor, ela não vigia. Betseba é bonita. Cuidado com a beleza de Betseba. Porque se fosse uma mulher lá acabada, a Betseba veio com a finalidade de derrubar Davi. Um momento, um vacilo de Davi, um momentinho que ele teve de não levantar, de não de ficar, de um despertador, tocar para ele, para desperta Davi. Ele falou: hoje não, hoje eu durmo mais um pouco. E a Bíblia fala que já era a época dele ir para a guerra, mas ele não foi. E ele ficou em casa. E aí, quando ele saiu, estava na passeada, mas estava a mulher tomando banho. E outro problema sério, porque olha só, eu entendo que dentro do contexto dos cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, eu vejo que enquanto o cidadão só está vendo, ou até ouvindo falar, tudo bem, ainda não caiu não. Mas quando ele resolve chegar lá perto, tocar, sentir o cheiro, ele já está mais para lá do que para cá. Você que está aqui nessa noite, querido, pode ser que a Betseba está tentando te seduzir. E você já viu ela, você já sabe o nome dela, mas você ainda não tocou nela, não sentiu o cheiro dela. Vigia, meu querido. Não inventa de tocar nela, não. Corre dela. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge
das paixões da mocidade. Olha, corre. Meu Deus. Foge das paixões da mocidade. Ele era um bonitão, mas estava querendo derrubar o ministério de Davi. E o pior de tudo, que aí ele quebrou os 5 níveis do sentido do homem. Ele foi até o paladar e ficou com a peça. Vira o seu irmão e fala assim: Davi ficou com a peça. Um homem de Deus, irmãos, traindo sua esposa. Deus, meu Deus do céu. Um homem de Deus traindo a sua esposa. Uma pessoa que carregava os oráculos divinos com ele. Um homem que tinha sido ungido pelo Espírito de Deus para ser rei de Israel. Ele deixou todo o seu ministério de lado, mandou chamar Betseba e ficou com ela. Misericórdia, adultério. Segundo a palavra de Deus, tinha até que morrer. Um homem de Deus. Não estou falando de um mundano. Eu não estou falando de um carnavalesco. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem princípios divinos. Não estou falando de um homem de Deus. É, homem de Deus. Traído a sua esposa. Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. E toda palavra de Deus tem Deus. Toda palavra de Deus tem Deus. O diabo está se andando. Deus está me falando comigo aqui. O diabo está trabalhando para derrubar pessoas. Vigia. Meu Deus. Olha O aí. diabo quer que você traia a sua esposa, irmão. Ei, irmão, vigia, viu? Deus está mandando dizer para você. Olha aí. O diabo quer que você traia a sua esposa. Ei, irmão, o diabo quer que você traia seu marido. Vigia. A palavra de Deus, ela tem endereço, querido. Eu não conheço ninguém aqui. Não sei o nome de ninguém, só sei o nome do pastor. Mas o Espírito Santo te conhece. E eu, pela misericórdia, sou um homem de Deus. Pela bondade, eu sou um homem de Deus. Então você que entrou aqui nessa noite aqui e está sendo por Betseba, coloca alguma coisinha, aumenta o muro da sua casa. Sai de perto dela, que o diabo quer derrubar. A finalidade dele é derrubar. Meu Deus. E aí o pior de tudo, que Davi ele conseguiu. E aí agora, olha para você ver, e segundo a palavra de Deus, Davi se apaixona, pastor, pela Betseba. Davi agora começa a entender que a esposa dele já não satisfazia ele mais como marido. E agora Davi estava apaixonado por Betseba, porque a Betseba ela tem um capeta dentro dela, especialista em derrubar profeta. Então agora o Davi se apaixona por ela e fica apaixonado, de forma que agora os olhos de Davi já não eram mais para a sua esposa, não. Os olhos de Davi eram para Betseba, porque Betseba é bonita, porque Betseba é carinhosa, porque Betseba é cheirosa, porque Betseba ela tem um negócio que eu não tenho. E agora Davi se apaixona por ela. Misericórdia. Eu fico pensando, pastor, quando Davi saiu esse comentário em Israel, o povo comentando, você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Foi Davi caiu. Irmãos, eu tive a experiência de um pastor, foi meu pastor, horrível isso. Ele era meu pastor. Ele traiu a esposa dele. Ô irmãos, como é que eu falo como membro, sentado ali, ó, era
era pastor da igreja dele, ele era meu pastor. E eu era pastor da igreja. Na igreja dele, tinha várias igrejas. E ele traiu a esposa dele. Ele traiu a esposa dele. Porque a Beth era mais bonita. Ele arrumou uma mulher, uma outra mulher. E traiu a esposa dele. Irmãos, a igreja acabou. A igreja foi destruída. Destruída. Pense, sabe, uma coisa assim. E eu lembro de uma época, tinha uma pastora lá em Januária. Ela virou para mim, ela estava viajando, e ela chegou em Januária. Ela falou: pastor Ricardo, alguma coisa está acontecendo em Januária. Eu falei: o que foi, pastor? Ela falou: olha, um homem de Deus caiu. Eu falei: por quê, pastor? Ela falou assim: eu estou sentindo peso. É como se a coluna de uma casa tivesse virado assim de lá e a casa está pendendo, vai cair. Um homem de Deus saiu, pastor. O senhor sabe que apareceu, eu fui pastor. Traiu a esposa dele. É horrível. Pecado. Destruiu a igreja. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, caiu. Destruiu o seu ministério. E para piorar um pouquinho mais ali, a esposa dele, que era missionária, desviou. Foi ruim. Ele foi para a vida do crime. Esse pastor voltou para a vida do crime. Ficou desviado um tempo. Depois de um tempo, ele reconciliou com a igreja. Saiu da cidade. Foi para outra cidade. E, como ele é pastor, foi ser pastor em outra cidade. Aí olha para você ver o que é o capeta. Aí eu tive a oportunidade de conversar com a esposa dele, a verdadeira esposa, a missionária. A verdadeira, aqui foi traída, aqui foi adulterada. Guarda. Aí eu conversei com ela e eu falei assim: missionária, como é que a senhora está? Ela falou: pastor, eu me sinto, eu não sei nem o que eu sinto. Eu falei: por que, missionária? Ela falou: olha, eu casei com ele, respeitei ele, fui fiel a ele, não traí a ele. Agora eu estou no mundo, estou desviado. Ele agora vai para outra cidade, é pastor, casado com a mulher que me traiu. Agora ele paga de pastorzinho, de mãozinha dada com a outra mulher, e eu, a pessoa desviada, pastor. Quer dizer, é uma coisa, irmãos, que ele aceitou Jesus para você. Ele está totalmente cego. Quer dizer, ele perdeu a visão. Quando o homem de Deus trai a sua esposa, irmãos, ele perdeu a visão. Você está entendendo? Quando Davi traiu a sua esposa, ele perdeu a visão. E ele não traiu só a esposa dele, não, ele traiu a Deus. Porque quem trai a esposa traz Deus primeiro. Estava fazendo uma palestra na zona rural, uma mulher chegou para mim, falou: pastor, me chamou de pastor. Se alguém, uma menina aí pular e querer ficar com o senhor não fica? Eu falei: não, eu não sou cristão. Ah, pastor, que isso? Sua esposa não está aqui. O senhor tem um lugar desse só isso? Você não fica? Eu falei: não, eu sou cristão. Mas por quê? Porque antes de trair minha esposa, eu estou falando de Deus. Ela olhou para mim assim e falou assim: eu duvido. Eu vou pular você aqui agora. E eu quero ver se você vai resistir. Se você pular em mim, eu grito e falo que você é louca. Aí
Aí ela saiu, baixou a cabeça e saiu. Aí eu cheguei em casa e contei para minha esposa. E é a amiga da minha esposa, conhece a minha esposa. Aí eu falei com a minha esposa, o fato. E Deus é tão na vida da minha esposa, e depois eu fui fazer palestra em outra cidade, em outro lugar. Quando eu cheguei na escola para fazer a palestra, lá estava ela. Ela, oi pastor, tudo bem? Tudo bem? Ela foi minha esposa assim, oi amiga. Dá os beijinhos. Na hora eu olhei assim, eu falei, sangue de Jesus tem poder, quanta falsidade. Mas aí nós depois juntamos a moto, né, e fomos embora, terminamos o trabalho, fomos embora. Minha esposa virou para mim e falou, Ricardo, foi aquela mulher que estava te contando. O Espírito Santo falou comigo. Eu falei assim, ele te falou. Eu falei para ela no caso, mas eu quis dizer quem é. Sabe o que eu imaginei? Minha esposa de repente pode estressar. Eu falei, não, vou falar quem. Vou falar, não vou falar quem. Mas eu só estou te contando aqui. Aí depois eu soube a mulher. Eu falei assim, olha, foi aquela mulher lá. Eu falei, foi ela mesmo. Se Deus está te falando, então está conferido. Irmãos, a igreja, ela se baseia nesses princípios. Nos 10 mandamentos estava escrito lá: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Está escrito, é princípio divino. Muitas pessoas às vezes deixam de pregar, mas isso continua escrito na Bíblia. E Jesus ainda falou assim: olha, agora tem mais. Lá está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que somente se olhar com desejo, já pecou. Então, igreja, em cima dessa questão de despertar, de ficar acordado, em cima dessa questão de ficar atento, nós precisamos ficar atentos. Porque o diabo, ele quer derrubar, o diabo quer matar, o diabo quer destruir, o diabo quer ver traição, o diabo quer ver adultério, o diabo quer ver mentira entre marido e mulher. E esse não é o propósito divino. Nós precisamos estar atentos, igreja. E nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós precisamos estar mais atentos ainda. Mais atentos ainda. A gente tem que se basear, sabe em quem, irmãos? Em homens de Deus, em mulheres de Deus, que sustentam um forte casamento. Eu me lembro do meu avô e da minha avó. A última vez que eu visitei eles lá em São Paulo. Aí estava meu avô e minha avó, quase 70 anos de casados. 70 anos de casados. Mais de 70. E aí eu cheguei lá, irmãos. Eles já usaram fralda descartável. O ambiente onde eles estavam já tinha aquele odor de mina. E os dois ali deitados, um do lado do outro. E o que eu achei lindo, sabe? Meu avô e minha avó deitados do outro, e a mãozinha que dá. Foi a mensagem que meu avô e minha avó passou para mim antes de morrer. 70 e poucos anos de casado, de contato dele. Eu olhei assim, perdendo um mijo. Mas aqui, pesados. Glória, Jesus ajudava. 70 e poucos anos de casamento. Glória a Deus. Eu estou lutando para isso. Eu já estou com 16 pela misericórdia do Senhor. Veio eu e a minha esposa assim. Minha esposa é novinha, quer dizer, ela tem cara de novinha, porque Jesus está cuidando dela. Amém? Jesus está cuidando, mas você não é tão novinho como vocês pensam, não. É Jesus que cuida dela. Glória a Deus. Ah, tem gente que chega assim, minha esposa, você tem quantos anos? Você tinha 18. A minha esposa não, tem 34. 34. Minha esposa não parece, é novinha, porque Deus está cuidando dela. Pela misericórdia, nós dois aqui,
16 anos de uma aliança. Diga glória a Deus. Somos aliançados, amém? Eu respeito ela. Eu posso chegar aqui nesse altar com a autoridade e falar assim: ó, nunca traí minha esposa, nunca traí para a glória de Deus. Eu creio que tem cristão assim, que nunca traiu o marido, que nunca traiu mulher. Eu creio que tem cristão assim, aleluia, amém ou não amém? Que nunca traiu esposa, que nunca traiu marido, que são fiéis uns aos outros, que tem uma aliança verdadeira, que Davi quebrou ela lá quando ele ficou com Betseba. Só um cada vez de Betseba. E nós precisamos estar atentos, estar acordados. E você aí, queridinho, que Deus me trouxe aqui nessa cidade para falar com você sobre a Betseba. Cuidado, vigie. Se ela estiver te rodeando, corre dela, foge dela, como o Paulo disse. Foge dela, porque a intenção dela é destruir sua vida, é destruir seu ministério, é destruir seu casamento, destruir sua família. Tem coisa pior do que uma família destruída. Meu Deus! Não tem coisa pior do que uma família destruída. Aí tem que dividir as coisas. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Tudo tem que ser dividido. Uns até brigam, entram na justiça para brigar. Por quê? Ação do diabo. Mas Deus, aleluia, Ele não quer que você quebre a sua aliança. E detalhe, para terminar aqui, para nós ir embora, tem outra coisa também importante, que a Bíblia diz que você é casado com Deus. Você não pode se esquecer do seu casamento, porque a Bíblia diz que você é a noiva do Cordeiro, que vai casar com ele. E você tem que ser fiel ao seu marido. Amém ou não amém? Amém. Seja fiel ao seu marido. Respeite Jesus Cristo. Glória a Deus. Respeite o Senhor Jesus Cristo. Sempre olhe para o Senhor Jesus e fale assim: Jesus, eu preciso ser fiel. Eu tive outra visão. Eu vi uma mulher muito grande, do tamanho dessa torre que tem aqui, essa cidade aqui, essa torre de telefone. Essa mulher, ela caminhava sobre a cidade e estava andando sobre a cidade. Quando eu olhei para dentro dela, na barriga dela não tinha essa pele que estava aberta, e as costelas dela abriam e faziam assim, e estavam abertas, e ela andava com aquele negócio aberto assim. E aquela mulher, sangue de Jesus tem poder. E aquela mulher, irmãos, ela estava andando com aquelas costelas. Aquela mulher, ela estava andando com aquelas costelas abertas sobre a cidade. E eu olhei e falei: Deus, o que é isso? E ele falou comigo: meu filho, isso aí é a grande meretriz, a grande prostituta. E de repente, dentro daquela mulher, pastor, estava cheio de pessoas das igrejas, cheio de cristãos dentro daquela mulher, e aquelas pessoas todas ensanguentadas dentro dela, e ela caminhava com aquelas pessoas dentro dela. E eu falei: Deus, o que é isso? E Deus falou assim: essa aí, ó, é a adúltera. É casada comigo, meu filho. Mas me trai. É casada também, tem aliança no tempo. Mas fica com o mundo. Casa comigo e fica com o mundo. Você é casada com Deus, mas tem um relacionamento com o diabo. É amante de Satanás, amante do diabo. Eu sou comigo. E essa mulher está aí na cidade, pegando cristãos e jogando para dentro. Porque todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que é contra a vontade de Deus, nós estamos traindo a Deus. E estamos nos envolvendo mais uma vez com o diabo.
tendo um relacionamento com o diabo. E não tem como você estar casado com Deus e com o diabo. Ou você casa com Deus, ou você casa com o diabo. Ou você é fiel a Deus, ou você é fiel ao diabo. Não se pode servir a dois senhores. E Elias, chamando Israel para a conversão, diz: por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, adorai a Ele. Se Baal, então nós precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus. E a nossa aliança não é só na conversa, não, meu irmão. Vamos ter que levantar. Nós vamos ter que levantar. Deus não chamou você para ser comum, não. Os homens comuns traem. Os homens que não são comuns não traem. Deus não chamou você para ser comum, não. Os jovens comuns estão aqui e estão lá pelo carnaval. Os jovens que não são comuns não fazem isso. Os jovens comuns namoram com rapazes comuns e ficam com pessoas do mundo. Os que não são comuns não fazem isso. Deus não chamou você para ser comum. Deus chamou você para ser diferente. Deus chamou você para ser santo. Deus chamou você para ser separado. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para não ser comum. E Davi esqueceu disso. E se tornou como um homem comum. E foi trair sua esposa. Mas eu quero que você nessa noite se levante. Fique de pé. Não seja mais comum. Você não pode ser mais comum. Você precisa se levantar nessa noite. O diabo está te cirandando, mas você não pode ser mais comum. Você que entrou aqui nessa noite aqui, ó, e o diabo está usando uma pessoa para tentar te seduzir. Se você quiser vir até aqui na frente para nós orar, para Deus te dar força para você vencer essa sedução do capeta, fique à vontade. O diabo está usando pessoas para te seduzir, para tentar te jogar de novo no mundo, para te tirar da presença de Deus. Mas você não nasceu para ser comum, não, querido. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser diferente, para fazer a diferença na presença de Deus. E como disse o apóstolo Paulo em Efésios 5,14: desperta o que dormes, e Cristo te levantará. Você precisa tomar uma atitude hoje. Você não pode continuar mais em cima do mundo. Levante-se. Saia de cima desse mundo. Sirva a Deus com sinceridade. Deus está precisando de homens e mulheres de Deus que sejam diferentes, que façam a diferença em Brasília de Minas, que façam a diferença na escola onde você está estudando, que faça a diferença na faculdade onde você está estudando, no local onde você trabalha. Deus está chamando você nessa noite, aleluia, para não ser comum. Os comuns ouvem e não levantam. Os diferentes levantam. Os comuns, a palavra entra aqui, sai aqui e eles não mudam. Mas as pessoas que são diferentes, elas mudam. Você não pode ser comum mais, querido. Você tem que ser diferente. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus. Sua palavra nos mostra que Senhor Jesus nos trouxe uma revelação. Senhor Jesus, nós não queremos ser como Davi, Senhor Deus. Ficarmos na nossa casa, Senhor Jesus, paquerando o Betseba. Livra-nos desse mal, Santo Redecantará. Livra-nos desse mal, Espírito Santo. Livra essa igreja, Senhor Jesus Cristo, deste mal. Livra, meu Pai, a minha vida deste mal.
Brasília de Minas deste mar. Viva os missionários, os obreiros, os pregadores, meu Pai, da tua palavra, Senhor Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que o diabo quer derrubar. Nós sabemos que o diabo está tramando como um leão procurando aquele que possa tragar. Mas a sua palavra diz, meu Pai, aleluia, que o Senhor é um Deus forte, maravilhoso, poderoso, eterno, grandioso. E por isso nós entramos na sua presença, aleluia. E queremos, Senhor, de glória, mandarária, Espírito Santo, enche essa igreja, meu Pai, enche esse novo Espírito Santo, abençoa este ministério, meu Pai, eu vou obedecer esse povo segundo a força da sua palavra, segundo o poder da sua palavra, segundo a aleluia. Glória, 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 glória a Deus. A glória a Deus, igreja, a glória a Deus. A glória a Deus, igreja, a glória a Deus. A glória a Deus, isso mesmo. Você tem que estar em pé. Você tem que estar em pé, querido. Você não pode vacilar. Você não pode cochilar. Você não pode vacilar. Fique em pé, querido. Fique em pé, querido. Deus está chamando você para ficar em pé. Deus está chamando você, aleluia, para ficar em pé, meu irmão. Oh, Espírito Santo, deixa essa igreja no teu Espírito. Deixa esse povo no teu Espírito Santo. Enche essa igreja com o poder do Senhor. Enche este povo com a glória do Senhor. Oh, Espírito Santo, aleluia. Abençoa este lugar, meu Deus. Abençoa essa igreja, Espírito Santo. Abençoa esse povo, meu Deus. Abençoa este ministério, Senhor Jesus. Fortaleça todos nós. Deus da graça, Senhor da glória, porque mereço, poderá, em nome de nosso Rei Jesus, glória, aleluia, Senhor Deus, glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o pastor Giovanni, abençoe sua esposa, sua família. Quero agradecer a todos vocês por confiar na minha pessoa, de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Me perdoe pelo horário, a gente passou um pouquinho, mas como costumo dizer lá na nossa igreja, quando a gente ia para o mundo e um rapaz lá tocava a última música e falava assim, é a última, a gente sempre gritava saideira. Ele pedia, paga a saideira. A gente nunca queria sair cedo da festa, né, pastor? Então, mas de qualquer forma, eu perdoei os 25 minutos de passeio, amém? Deus abençoe todos vocês, eu vou falar a palavra para o pastor, e olhem pela minha vida e pela minha família, amém? Glória a Deus. E o Senhor venha abençoar poderosamente o pastor Ricardo, abençoar o seu ministério, a sua família, de uma maneira toda especial. Você, a poderosa palavra de Deus, ministrada pelo pastor Ricardo Cordeiro, no templo da Assembleia de Deus, Monte Moura.